Oi, hoje nós vamos continuar aquele jogo com amor perfeito. Eu já pintei a toalhinha de lavabo. Daquela toalhinha você pode fazer a toalha de rosto e a toalha de banho. Agora nós vamos aprender a fazer o sabonete que vai acompanhar aquele jogo. Depois de raspado o sabonete bem lisinho, nós vamos começar desenhando o amor perfeito. Veja que eu pego um pouquinho do branco na pontinha do pincel, eu vou fazer só uma flor aqui no meio e umas folhinhas. Eu elejo um ponto, desse ponto eu faço um triângulo. Eu vou desenhar com o branco para poder seguir, você vai me acompanhando. Esse triângulo eu fecho aqui com um babadinho. Desse triângulo eu vou puxar uma linha para cá e outra linha para cá. Eu vou fechar aqui também com babadinho. Agora, eu vou fazer as duas últimas pétalas. Eu risco bem no meio, fecho com babadinho e o último espaço também. Bom, aqui nós temos uma pétala maior e 4 pétalas menores. Antes de pintar o amor perfeito, eu vou desenhar algumas folhinhas. Eu vou colocar uma folhinha aqui. Eu já vou desenhar pintando. Veja que eu tô preenchendo com um pouquinho do verde oliva. Vou colocar no meio um risquinho com marfim e vou dar uma sujadinha pro lado. Eu vou fazer, quero fazer uma outra folhinha, vou fazer uma outra folhinha aqui. As folhas, elas não têm uma forma definida, então você não vai ter problema com o desenho. Ficando na proporção, tudo bem. Vou colocar também um pouquinho do marfim no meio. Nem apareceu. Puxo para um lado. Vou colocar mais uma folhinha aqui. E quero fazer essa folhinha viradinha. Ó, é só deixar uma ponta para baixo. Fica um pouquinho curvo. Só para não ficar muito estático o desenho. Abuse das curvinhas. Tá. Já vou colocar um cabinho. Vamos ligar as folhinhas. A gente pode colocar mais um cabinho. Vou colocar um aqui viradinho, que eu já tô pensando num botãozinho ali. Agora a gente vai fazer o amor perfeito. Eu vou usar uva e o branco para fazer as duas últimas pétalas, do mesmo jeito que a gente fez lá na toalhinha. Se você já me acompanhou, você já tá sabendo fazer. Então, coloco uva, em seguida, termino de fechar a pétala com o branco. Uma sujadinha. Agora, outra pétala. Essa daqui é a maior. Essa tá por cima daquela, essa por cima daquela. Você tem que perceber que sempre uma tem que ficar por cima da outra. Então, vou colocar a sombra nessa daqui, desse lado. E vou puxar o branco nesse lado, porque eu quero que essa fique por cima daquela. Sempre prestando atenção em quem que tá na frente. Sujadinho de pincel. Agora, a gente vai trocar a cor. Nós vamos colocar o amarelo ouro, o caramelo para fazer uma sombra e o branco para iluminar. Então, vamos lá. Essa pétala, encho com amarelo, preencho, né, com amarelo. Faço um pouquinho de sombra desse lado com o caramelo. E agora um pouquinho do branco para iluminar. Aqui e aqui. Essa linha eu preciso que fique mais clara, porque mostra que tá por cima daqui. Do lado de cá, a mesma coisa.
preencho com amarelo. Faço um pouquinho de sombra de caramelo desse lado. E agora um pouquinho da luz com o branco nessa linha, porque eu preciso que fique mais claro. Você percebe que o branco, ele nunca encontra o caramelo. As 3 cores devem aparecer. Se não aparecer, você tá usando uma cor a mais. Tem que ficar sempre proporcional. Tô preenchendo a pétala maior. Vou colocar um pouquinho dessa sombra aqui, fazendo risquinhos assim, ó. Um vai e vem. Agora, eu coloco o branco na borda. Sem alisar muito. Vou fazer uma dobrinha aqui, ó. É uma pinceladinha gorda. Ó, sempre com o pincel nessa posição, pra fora. Pego aqui junto da linha e volto. Olha, vai ficar uma dobrinha. A gente pode até fazer uns bonitinhos, assim, uns detalhezinhos, acrescentando um pouquinho mais de branco. Aqui no meio, eu peguei o preto, só uma pontinha, e vou fazer um triângulozinho menor aqui. E puxo pra fora alguns risquinhos de preto. Depois, nessa pétala mais próxima da maior, também a gente tem alguns risquinhos de preto. E do lado de cá, nunca coloque preto nessas 2 de trás, porque a flor verdadeira não tem essas nervuras naquelas pétalas. Bom, feito isso, vamos ao fundo. Eu vou usar um pouquinho do azul clarinho, fazendo uma manchinha, umas manchinhas. Assim como a gente fez na toalhinha. Só que aqui a gente não vai molhar. Sempre pegando um pouquinho a tinta. Espalhe. Agora, bem nos cantinhos, quero fazer um batidinho de azul, porque afinal isso daqui é para fazer um joguinho. Então, a gente tem que manter as semelhanças. Um pouquinho aqui. Esse batidinho, como eu tô dizendo, olha, você encosta o pincel e deixa crespinho. Sempre começando ali do fundo. O fundo tem que ficar bem cheinho. E daí vai aumentando pra fora. Tá. Florzinhas, eu vou fazer aqui o botãozinho, que são 2 pinceladinhas. E 2 pinceladinhas aqui com o verde oliva. E aqui a gente pode pôr uma de branco só pra separar. Aí está. Agora, a gente pode enfeitar o sabonete com o glitter. Vou colocar o glitter com o pincel. Você pode colocar também com bisnaguinha, aquele glitter que a gente compra com o bico aplicativo. Vou fazer uma sujeirinha de glitter em volta, só para fazer um acabamento aqui. Depois que secar esse glitter e essa pintura, que não leva muito tempo, você pode passar o verniz. Não esqueça de passar o verniz, porque do jeito que tá, se você passar a mão, sai tudo. Depois que você coloca o verniz, ele impermeabiliza e você pode até usar esse sabonete no lavabo. Não precisa guardar, você pode colocar no uso. Todos vão gostar. Vou colocar um pouquinho de glitter aqui também em cima desse preto. Quando secar vai ficar brilhoso, vai ficar bem bonito. Vou mostrar pra você como que eu passo o verniz. Eu pego o pincel macio, cheinho, e vou passando bem de leve.
Se você não tiver esse pincel macio, você pode até passar com outro de pintar tecido, só que você tem que ser bem delicada para não arranhar a pintura. Espalha bem. E depois, o verniz geral, ele não é à base de água. Então, você deve lavar o teu pincel com querosene, com thinner, com varsol. Pronto. Então, gostou do sabonete? Você pode fazer o jogo completo. No meu Face já tem o risco e já tem o jogo para você olhar, para você conferir. Até a próxima!